No programa de hoje, você vai conhecer os patrimônios históricos e culturais tombados pelo município. Esses locais que estão relacionados com a cultura, o passado, a história dos josefenses. O patrimônio histórico não precisa ser velho, nem antigo, nem necessariamente um imóvel. Para o diretor do Arquivo Histórico de São José, Milton Knaben, a análise de um bem arquitetônico ou de um local depende das características arquitetônicas e históricas. Se essa edificação tem um vínculo com a história da cidade, né? Ele pode não ter nenhuma característica arquitetônica muito diferente, mas se for um local que era frequentado pela comunidade, por exemplo, o Teatro Adolfo Melo, não que ele não tenha umas características arquitetônicas bem interessantes, mas só pelo fato de que todas as pessoas que nós entrevistamos no Banco de História Oral do Arquivo, que viveram aí sua juventude aí pela década de 60 para 70, elas falam com saudade do cinema no Teatro Adolfo Melo, que era o Cine York, né, o Cine Rajá. Então, só por essa característica já pode ser considerado um patrimônio histórico, porque faz parte da história do município. Sim. E é uma importante forma também de pesquisa e de uma identidade cultural, né? Exatamente. Se você, no primeiro momento, essas pessoas falam que frequentavam o cinema do teatro, né? Uhum. Se você for conversar mais, elas vão começar a te dizer até os filmes, que dia da semana, né? Com quem que elas vinham, quem frequentava o cinema. Então aí tu vai pegando uma série de características do dia a dia da comunidade, né? Então através disso, dessa pesquisa, tu vai descobrindo detalhes do desenvolvimento do município. Como é que aconteceu esse desenvolvimento? Um complexo que ajudou na urbanização da região da Grande Florianópolis foi a usina do Sertão do Maruim, construída em 1910. O prédio abrigava 3 turbinas e painel de controle. Encontramos algumas peças originais da época. Sim, nós temos algumas peças que são originais da época de construção dela, que funcionaram com a usina, geraram energia para Florianópolis e para a parte de São José e Palhoça, mas muita coisa foi retirada, foi roubada, porque a usina, de meados da década de 70, quando ela parou de produzir energia até ser restaurada em 2002, ela ficou fechada e meio que abandonada, então ela virou alvo de depredações. As pessoas passavam e jogavam pedra da rua, e as crianças vinham fazer bagunça aqui, quebrar vidros, mas alguma coisa ainda se preservou dos equipamentos originais dela. Essa parte de medidores aqui, de amperímetros, isso tudo é original e foi conservado pela Celeste. Aquelas partes cerâmicas também, né? Isso. Existiam muitas outras peças de cerâmica, né? Para sustentar toda a fiação que conduzia a energia que era produzida aqui, mas pouca coisa sobrou. Mas eu acho que o importante é a estrutura dela, né? Ela está de pé hoje ainda, uma das edificações mais bonitas, na minha opinião, eu tenho mais carinho. E aqui embaixo também eram 3 as turbinas que faziam a geração de energia. Hoje só ficou uma. Me parece que tem uma outra que já localizaram em outra cidade e vão trazer para cá. Então... Você falou que ela ficou 30 anos fechada, abandonada. E em 2002 ela foi restaurada pelo governo do estado e em 2005 foi tombada pelo município. Qual a importância desse tombamento aqui para a usina? Apesar de alguns livros de história, né, eles falam da usina aqui, mas não dizem que foi feito, que é de São José, né? Às vezes as pessoas esquecem de comentar alguns detalhes, né? E ela foi montada, essa usina foi construída para gerar energia para Florianópolis. Nós temos alguns documentos no arquivo histórico de 69, né? E tem um
nessa época a prefeitura ainda era muito pequena e centralizava muita coisa ainda na mão do prefeito, né? Sim. E nós temos lá uns documentos, os ofícios recebidos pelo gabinete do prefeito, e tem um documento de um cidadão que diz que o homem já chegou à Lua e com tantos avanços tecnológicos, a energia elétrica ainda não chegou na Praia Comprida, né? Então, você vê que ela foi montada, foi construída em 1910, e em 69 a energia elétrica ainda não havia energia elétrica ainda em alguns locais de São José. Sim. Então demorou um pouco. O foco da geração de energia era para Florianópolis, era para atender a capital do estado. Aí com o tempo que ela foi atendendo algumas partes de São José e Palhoça. Mas o foco mesmo, a ideia da construção foi para gerar energia para a capital, para Florianópolis. Tanto que alguns livros esquecem de dizer que ela foi construída em São José, né? Que era a usina do Sertão do Maruim, que gerava energia para a capital, né? Esquecem de dizer esse pequeno detalhe que é onde ela está localizada. E ela participar desse projeto de tombamento, então colabora para que ela seja preservada, a história dela também? Sim, ela sendo tombada como patrimônio histórico, nós estamos delegando um valor para ela, que em alguns momentos ficou esquecido, né? Grande parte do desenvolvimento da capital se deu por causa da geração da energia elétrica que era gerada aqui. Em um terreno próximo à usina está a casa construída em 1922 pelo José João Kowalski, que foi o primeiro administrador da usina hidrelétrica do Maruim. A casa tem características arquitetônicas europeias, registro da colonização polonesa e alemã. Outra casa de arquitetura germânica está localizada na rua Constâncio Krumel. Sua construção data de 1909 e pertenceu à família Petri, descendentes dos primeiros alemães que chegaram em 1829 no município. A igreja de Nossa Senhora de Fátima e Santa Filomena, localizada na Praia Comprida, também evidencia a presença de alemães e poloneses em São José. Muitos casarões são tombados pelo patrimônio histórico. E nós estamos aqui na ponte sobre o rio Maruim, que é tombado pelo patrimônio histórico, Milton. Então, não é só prédios e edificações que tem esse projeto? Não, qualquer edificação que tenha um valor histórico e arquitetônico, ele pode ser tombado. Essa ponte ela foi construída em 1858. Em 1845, o imperador Pedro II passou por aqui para ir para as águas termais, para Caldas, e provavelmente ele viu que a ponte estava em péssimas condições, era um pontilhão de madeira, e até deixou uma verba, alguns R$1.000 para ajudar na construção da ponte. Então foi uma grande obra para a época essa ponte, e até porque era muito importante essa ligação, porque a ligação com os Campos de Lages e com o Rio Grande do Sul e São José era tudo feito por aqui. Então era importante que se tivesse uma ponte decente, porque inclusive as mercadorias que iam para Florianópolis, saíam de barco ali de São José, também passavam por aqui. Sim. Então a importância dessa ponte. Então ela resistiu até o início da década de 90, quando uma enxurrada levou a parte que ficava para o lado de Palhoça. Sim. Aí já existia o município de Palhoça e de São José, já eram dois municípios. E aí houve toda aquela confusão para se construir uma nova ponte, né? Ninguém queria assumir muito a responsabilidade, mas acabou se construindo uma nova ponte, e esse pier, essa ponte velha acabou se transformando num pier e foi tombada como patrimônio histórico do município também, pelas suas características arquitetônicas e pelo seu valor histórico. É um ótimo local para conversar, para um final de tarde. O trabalho de guarda, né, de proteção, de valorização do patrimônio histórico, ele não acaba no tombamento, ele só começa no tombamento. Sim. Então, o primeiro trabalho agora que nós para dar continuidade nisso, foi a regulamentação da lei, a criação das placas de identificação e a cartilha do patrimônio.
temos vários planejamentos para o próximo ano, de novos tombamentos, de um trabalho de educação patrimonial nas escolas, com os professores. E o que a gente procura mesmo com esse trabalho é conscientizar a comunidade, porque o patrimônio tombado é da comunidade. Não é do Milton que está lá na prefeitura agora, não é do prefeito, não é do vereador, não é de quem tombou, é da comunidade. Então a comunidade que tem que fiscalizar, que tem que indicar para nós quais são as edificações que ela acha que eles acham que deve ser tombado, que deve denunciar em caso de tentativa algum trabalho para derrubar algum dessas edificações. A comunidade tem que se conscientizar que isso aqui é dela, que faz parte da história dela. Então ela que tem que tomar conta. A prefeitura, a gestão vai tomar as providências e vai providenciar as leis e vai fazer com que se cumpra as leis, mas a comunidade precisa fazer parte desse processo. E a nossa intenção é essa, que a comunidade tenha consciência de que isso aqui é dela e que ela precisa fazer parte desse trabalho de conscientização. Mais um patrimônio tombado que não é imóvel, o Beco da Carioca, que fica no Centro Histórico de São José. O Beco da Carioca a gente costuma dizer que foi o primeiro lugar que esses colonizadores açorianos, eles procuraram. Porque quando vieram para cá, as necessidades principais, comida e água, né? E aqui foi a fonte de água mais próxima do núcleo populacional que estava sendo criado, que eles encontraram. Então o que eles fazem o que faziam quando localizavam assim uma fonte d'água, né? Eles faziam uma cobertura com pedras, né? Para proteger de assoreamento, de insetos e tal, para ficar um local limpo, para manter aquela água limpa. E o índio nativo, quando via aquilo ali, ele chamava de Casa do Branco. E aí na língua tupi fica carioca, né? Por isso que se chama carioca, né? A gente tem carioca aqui, em outros municípios também do litoral tem suas cariocas. E aqui desde o princípio então era o local onde vinham buscar água e um local onde se lavava roupa também. Essa parte aqui ela era era uma cachoeira, né? A água não era canalizada como tem hoje. E aqui tinha umas pedras que usavam para lavar roupa. Em 1840 se faz a primeira reforma nesse espaço e se cria essa estrutura de cisterna d'água e a torneirinha ali para se pegar a água. E aquelas pedras que haviam aqui, elas são viradas de lado e são posicionadas mais próximas umas das outras para ficar um local mais apropriado para as lavadeiras. E viram pontos de encontro para as lavadeiras, né? No início do século também. Sim, assim como vinham, as pessoas dizem que era local que as escravas vinham lavar roupa dos seus senhores, mas não era só as escravas, né? A comunidade vinha lavar roupa aqui e era um ponto de encontro, então quem chegasse mais cedo pegava a melhor pedra, né? Então elas vinham cedo e aí 100 anos depois que vai se dar uma outra reestruturada nesse espaço, né? Foi a primeira em 1840, a segunda em 1940. E aí sim vai se retirar aquelas pedras que haviam e se colocar esses lavatórios que a gente está vendo aqui, né? E vai ser pavimentado esse espaço aqui, essas laterais, e vai ser desviada a água. Então é criado esse tanque, né? Para não depender mais de marezinha cheia ou marezinha baixa na cachoeira e tal, chuva e tal. Então se criou esse tanque. Do lado de cá se lavava roupa, eram os melhores tanques, que lavava roupa mais numa posição mais confortável, né? Então quem chegava primeiro pegava esses lavatórios desse lado e depois sobravam aqueles lá. E isso vai até a década de 70, quando a água da Carioca ainda era muito límpida. As pessoas os moradores vinham buscar água potável, né? Vinham buscar, e algumas pessoas também sobreviviam de vir aqui buscar água e levar na casa de quem pudesse pagar. Muita gente, a mãe era lavadeira, nós temos alguns relatos no arquivo histórico, né? Que a mãe era lavadeira e os filhos faziam esse trabalho com um carrinho de mão, pegavam um pote de barro e iam levar água para essas pessoas. E as próprias lavadeiras de manhã lavavam roupa, à tarde também vinham buscar água para levar para as pessoas. Então, além de um local de água potável para se lavar roupa, foi uma fonte de subsistência para algumas famílias também. E até hoje, as lavadeiras da Bica da Carioca, elas são muito conhecidas, né? As pessoas falam muito ainda. Tem uma senhora que mora... Restam poucas, eu conheço uma só, né?
e ela fala sempre com saudade, né, da época de lavadeira aqui na Carioca. Com o tempo, foram sendo vendidos os terrenos lá para cima, né, e as pessoas começaram a jogar esgoto na água, e aí hoje a água não é mais potável. Essa água que a gente vê descendo aqui é a água que está vindo lá desse córrego. A água, interessante também, é que a água que abastece a cisterna, ela não é desse córrego. É uma água de um olho d'água que tem aqui atrás, que aí vem para ali. Então, quer dizer, essa água ainda é pura que vem para ali, só que a cisterna está suja. Né? Então a Fundação de Cultura já tem um projeto de revitalização da Carioca, e essa água novamente ela vai poder ser consumida, tá? Indiferente vai ser feito uma vistoria nessas casas que dão de fundos aqui para esse córrego, para parar com essa de jogar esgoto ali, mas a água que vem para a cisterna ela é de uma nascente. Tá? Ela não é essa água do rio. Então, limpando a cisterna, reestruturando, o projeto prevê uma limpeza aqui todo ao redor da Carioca, uma restauração da estrutura, tá? E vai ser um espaço que vai ter uma pequena academia ao ar livre aqui. Então vai ser um local que nós estamos pensando também num espaço para exposições aqui ao ar livre. Então vai ser um espaço que vai voltar a atrair a comunidade. Não mais para buscar água, talvez, não mais para lavar roupa, mas vai ser um espaço que vai ter atrativos para a comunidade vir para cá e frequentar a Carioca e ver que a Carioca é da comunidade. Isso está mostrando que após o tombamento isso é possível, porque vai ser respeitado toda a estrutura, toda a história desse local, né? Sim, vai ser... As mudanças vão ser feitas, mas com... Sim, são algumas mudanças que não vão afetar a estrutura básica da Carioca. Tá? Então, é o que acontece com todas as edificações que são tombadas. O proprietário ele pode estar reestruturando a parte interna da casa, adaptando para determinado uso. Nós temos aqui, o Centro Histórico está virando uma rota gastronômica, é um sonho já desde 2005 que nós temos. E são cafés, bistrôs, bares, né, restaurantes. A parte interna pode ser reestruturada, só que a parte externa da casa ela precisa manter as características originais. Não pode ser mudada. Bom, e o beco da Carioca todo ano é visitado pelos josefenses, pelos moradores na Festa do Divino. É um local, a Festa do Divino em determinado momento ela ocorria só aqui, né? Lógico que hoje o tamanho que está a festa, quantidade de frequentadores não comporta mais. Sim. Mas sempre é utilizado ainda o Beco da Carioca como uma área ainda para alimentação, né? Na Festa do Divino, você quer comer uma tainha, vai descer o beco e vai ter aqui uma tainha. É um ótimo local, né? É, muito legal. A herança arquitetônica luso-brasileira é forte no município. Muitos casarios tombados foram restaurados, preservando os traços da época em que foram construídos. Na Rua Gaspar Neves, 6 casarios formam um belo conjunto arquitetônico. Hoje são moradias e alguns se transformaram em charmosos locais para saborear um bom café em momentos de lazer. Encontramos ao lado a primeira edificação tombada como patrimônio histórico, o Solar dos Ferreira de Melo. No ano de 1893, o solar foi sede da Guarda Nacional e do Governo Provisório do Estado. Em 1988, após a sua restauração, passou a abrigar o Museu Histórico. Próximo a esses casarios, na Praça Hercílio Luz, mais prédios embelezam o entorno da praça e nos fazem voltar no tempo. O Teatro Adolfo Melo é o mais antigo do estado em funcionamento, com quase 160 anos de história. A Casa da Cultura, que já funcionou em sua parte superior, a Câmara de Vereadores, e na inferior, as celas da cadeia pública, e por isso é até hoje conhecida como a antiga Casa de Câmara e Cadeia. A atual sede da Fundação Municipal de Cultura e Turismo já sediou uma unidade escolar, serviu de moradia e também de comércio. Outro prédio tombado é a Igreja Matriz de São José, que atualmente está em reforma. Acredita-se que no ano de 1833, que São José da Terra Firme foi levado à vila, a Igreja Matriz já estava construída. A igreja recebeu Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina em 1845.
município ao todo, existem 22 edificações tombadas, entre elas 3 igrejas e alguns prédios públicos e particulares. O casarão do 1º de junho, construído no final do século XIX, que sediou um tradicional clube social nos anos de 1978 ao final da década de 90, passa por reforma interna, com acompanhamento da Coordenação de Tombamento Municipal. A casa será reativada e transformada em casa noturna. O Serviço do Patrimônio Artístico e Cultural, ele está previsto na Lei 4429 e é um grupo de pessoas que vai estar trabalhando diretamente com essas edificações tombadas. Desde do recebimento de processos de pedido de tombamento, até a elaboração da própria cartilha, da placa, vai estar trabalhando com educação patrimonial. É o grupo que vai estar diretamente ligado, né, com o patrimônio. Então nós temos aí um arquiteto, nós temos historiador, nós temos advogado e nós temos também um arqueólogo e temos funcionários da Secretaria de Finanças, porque tem a questão já da redução do IPTU, né, que toda pessoa que tem uma edificação que é tombada, ele já pode entrar com pedido de redução do IPTU, do valor do IPTU. As regras daí ele vai encontrar na cartilha do patrimônio, como é que isso funciona. A criação da cartilha, ela vem para suprir um pouco essa questão também. Além de trazer a questão jurídica do que tu podes, a primeira parte dela é um estudo didático da lei, né? Sim. Então vai trazer detalhado quais são os direitos, quais são as obrigações do proprietário da edificação tombada. Na parte do meio, como eu costumo dizer, nós temos aqui os modelos de ofício, desde a pessoa que quer entrar com pedido de tombamento até o proprietário que quer saber se ele pode fazer determinada modificação na casa dele. Nós temos os ofícios aqui e para quem eles devem ser encaminhados, então facilita. E para matar essa questão de desconhecimento, né, que algumas pessoas alegam desconhecimento da lei, derrubam porque não sabem que é tombado, né? Isso é uma grande falácia. Então nós temos aqui as edificações que são tombadas e com endereço, número do decreto e um breve histórico dessas edificações, para que ninguém diga mais que não sabe que esse ou aquela edificação é tombada ou por que é tombada. E logo essas edificações receberão também a placa. Vão receber também a placa. Nós já fizemos o modelo, já foi apresentado o modelo, foi aprovado e agora nós estamos trabalhando, elaborando o material e as fotos dessas 22 edificações para encaminhar para que sejam feitas todas as placas. E aí nós vamos fazer uma visita para cada proprietário dessas edificações, apresentar a placa para ele, vamos nos prontificar para fixar essa placa e vamos levar a cartilha e uma nova comunicação, um novo comunicado, um novo aviso, né, de que para ele de que essa edificação dele é tombada, apesar de todos já terem recebido, né, para evitar futuros problemas. Cada tombamento tem seu valor histórico e arquitetônico. Sua preservação é dever do poder público e também de cada cidadão. É a memória do povo josefense que estão edificadas e presentes no dia a dia do município.